abra comigo não, a tua Bíblia agora não, nós já vamos ler, mas pode abrir, abre sim em Gálatas capítulo 5, versículo 19, versículo de número 20, é a base do estudo que nós estamos tendo, amém? Estamos estudando obras da carne, idolatria e feitiçaria, seria, né, o ponto de aplicação hoje, mas em casa eu já percebi que não daria para ser os dois, então íamos apertar com idolatria, eu já vi que não vai dar nem para aprofundar muito na idolatria também, mas nós estamos tranquilos, o Espírito Santo de Deus nos guiando é a melhor coisa que nós podemos ter nessa vida, amém? Então Gálatas 5, versículo 19, versículo 20, nós vamos encontrar um conjunto, né, grupos, né, destacados pelo apóstolo Paulo de pecados, e existem 4 grupos destacados aqui. O grupo 1 é pecados sensuais, ou pecado nas áreas de relação sexual, tratando sobre impureza, né, prostituição, começando com prostituição, impureza e lascívia, ou em outras traduções, começando com pecados de imoralidade sexual, impureza e lascívia. E depois os pecados de superstição ou religião falsa, que é exatamente idolatria e feitiçaria. E depois um outro grupo ainda, pecados de mau temperamento. Eu acho que isso aqui o chicote vai instalar bem. Ainda bem que o Espírito Santo está nos revestindo bem antes. Quando chegar lá a gente está mais fácil para ser moldado, né? Amém? Então é assim, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais fácil é para a gente moldar, de acordo com a palavra de Deus. Então, e por último nós temos pecado de várias formas de excesso. Até comer demais é pecado, irmão. Então vamos ter cuidado com isso aí, amém? Então hoje nós vamos aprofundar um pouquinho pecados de superstição, né, ou religião falsa, hoje mais precisamente religião falsa, amém? O versículo então, do número 19, versículo de número 20, do capítulo 5 de Gálatas, eu queria pedir alguém que lesse, por favor. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão adultério, fornicação, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões e heresias. Amém. Então temos aí a definição bem clara. Nós já falamos na semana passada, então, pecados ligados à área sexual. E nessa semana nós vamos então falar sobre idolatria, mais precisamente. Eu creio que todos os irmãos que estão aqui tiveram na semana passada. A irmã Amanda teve na semana passada? Teve? Não? Então depois, se você não viu ainda, pega o vídeo lá no YouTube lá para atualizar aí o estudo. Foi uma bênção, em nome de Jesus. Amém? É de Deus o que nós estudamos na semana passada. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá então, pecado de idolatria, baseado nesse texto aí, falando sobre as obras da carne. Depois é importante concluir o próprio texto do apóstolo Paulo, falando de que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Então por isso nós estamos aqui batendo na tecla e entendendo de que é uma oposição contra o fruto do Espírito. O Espírito Santo quer frutificar na nossa vida e as obras da carne quer atrapalhar a frutificação do Espírito. Amém? Então a idolatria, presta atenção aqui, ó. A palavra idolatria significa culto a ídolos, tá? No seu termo original. Essa palavra é uma transliteração do termo grego rapaz, eu tô quase uma língua estranha aqui já. Eidololatria, que é formado por 2 palavras, eidolon e depois latreia. Então que eidolon significa o quê? Imagem ou corpo, no sentido mais amplo, é olhar para algo, saber por ver. Então uma imagem ou corpo no sentido de representação de forma de algo ou alguém, seja imaginário ou real. Então é uma palavra que deriva do grego eido, deriva do original eido, que significa ver. Então nós já vamos juntar outra parte aqui para ficar mais claro. A palavra latreia significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto ou adorar. Então quando a gente faz a junção aqui, idolatria, então nós vamos ter cultos a ídolos, ou culto a uma imagem, ou culto a algo que nós estamos até fictício, que está na nossa imaginação. Então quando a gente junta esses dois aqui, é você colocar, prestar um culto, coisas sagradas, a um ídolo, ou algo que você escolheu para ver. Então essa junção aqui, ela nos traz um entendimento amplo de que a origem dessa palavra, o que é que significa e como nós vamos lidar com isso então, e algumas situações em que isso opõe, ou melhor,
as situações que isso opõe à vontade de Deus, o culto a Deus. Tá bem? A principal questão aqui da idolatria é que ela reverencia mais algo do que a Deus. A principal questão da idolatria, ou o principal infringimento das leis quando se comete a idolatria é tirar aquilo, a honra, a glória, o que é sagrado de Deus e transferir para algo. Toda vez que nós fazemos isso, caracteriza-se uma idolatria e ela interfere diretamente no relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus quer um lugar santo, um lugar supremo, um lugar mais alto. Toda glória tem que ser dada a Deus, não pode ser dado a outro ser, ou a outra pessoa, ou a algo, ou a matéria, não, é a Deus. Se tem uma coisa que Deus reivindica é a glória. A honra é dada somente a Deus. Então nem dividir a honra dele, a palavra de Deus diz bem claro sobre isso. Nós vamos ter referência sobre esse texto também mais à frente, mas só para a gente já ter um entendimento aqui de onde que esse pecado encaixa. Porque todo pecado ele tem que encaixar em alguma coisa, né, para fazer sentido para a gente saber por que Deus ele não quer que a gente comete. Então mais importante do que saber o que não fazer é saber por que não fazer. Porque quando a gente sabe por que eu não devo cometer tais atos, automaticamente ou de uma forma mais racional eu vou me policiar para não cometer. Amém? Então nós vamos vendo aqui que a idolatria é quando nós olhamos para algo no sentido de cultuar, no sentido de adorar, de prestar uma adoração, algo sagrado. É esse que é o sentido original. Olhar para algo, matéria, qualquer coisa que não seja Deus, no sentido de prestação de culto, de adoração. Amém? E depois nós vamos ver várias formas de idolatria. Qual a forma de idolatria mais conhecida? A imagem, aos ídolos. Essa é a mais conhecida, mas não só. Né? Tudo aquilo que nós colocamos ou veneramos ou prestamos colocamos como certa forma sagrado, né? Viramos os olhos com essa visão de prestar um culto ou de dar uma atenção demasiada, pode se tornar então se torna, né, na verdade, uma ação de idolatria. Amém? Então nós vamos entendendo isso de uma forma bem clara. Apesar da imagem e escultura, né, como falamos, adoração à imagem, de ser uma das principais representações das práticas idólatras, idolatria vai muito mais profundo do que simplesmente adorar imagem. Bem, então nós precisamos entender um pouquinho sobre isso aí. Qualquer coisa que se tornar um ídolo para um homem caído no pecado, como por exemplo um estilo de vida, um emprego, um carro, uma marca comercial, um dinheiro, filosofias humanas, pode se tornar então idolatria. Olha como é sensível isso aqui. Até as formas de viver, modos de comportamento. Pastor, e quando que um estilo de vida ele pode ser tido como idolatria? Quando nem por Deus nós mudamos o modo de viver. Então é quando nós colocamos na balança, eu preciso abandonar esse estilo de vida para agradar a Deus. E aí nós colocamos na balança e falamos, não, esse estilo de vida eu não abandono. Esse estilo de vida aqui, por mais estar desonrando o nome do Senhor, não, o Senhor vai me perdoar, mas isso aqui eu não abro mão. Tá? Isso aqui é um pecado claro de idolatria. Então, quando nós entendemos esse princípio aqui, vai ficar mais fácil. Então, um estilo de vida ele pode ser uma idolatria, desde que a pessoa não aceite mudar esse comportamento por causa de Cristo, pode se tornar então uma idolatria. Então nós precisamos observar a nossa vida. Há pessoas que falam da seguinte maneira: não, se Deus quiser ele vai ter que me aceitar assim, porque eu sou assim, eu nasci assim. Não. Para Deus nós temos que estar disposto a deixar tudo, abandonar tudo. Tem uma música, eu vou só citar para ficar aqui meio claro com os irmãos, uma música circular, sertanejo. Quem gosta de sertanejo aí? Ninguém levanta a mão, né? Sertanejo romântico e tal. Os irmãos ficam quietinhos, porque disse, levantar a mão para quê? É bobeira. Então, o sertanejo romântico tem uma música do Leonardo. Todo mundo conhece Leonardo, todo brasileiro conhece Leonardo. Nem gosta do estilo, então glória a Deus. Aí tem uma música que ele canta que fala a seguinte, eu não vou cantar não, irmão, senão vai ficar esquisito aqui. Mas a frase vai dizer o seguinte: eu deixaria tudo para você ficar. O meu passado, não sei o que, até a minha religião.
É o sentido da música. É uma música bobinha, né? Legalzinho e tal, mas olha a declaração. Eu deixaria tudo para você ficar, até meus pais, minha família, minha religião, para poder ter um relacionamento. Esse que é o sentido da mensagem. Só para a gente ter uma ideia, de que se existe algo que nós estamos dispostos até abandonar os princípios de Deus para viver um estilo de vida, está errado. Porque tem muita gente que não faz nem no sentido de opor a Deus. Tipo, não, é porque eu não quero Deus, não. Mas tem gente que quer empurrar goela abaixo de Deus, quer que Deus aceita de qualquer maneira. Então, o meu estilo de vida passa a ser mais importante do que aquilo que o próprio Deus se importa a meu respeito. Então, vira um pecado, vira uma prestação de culto, ou seja, eu coloco Deus inferior ao meu próprio estilo de vida. Então, quando isso acontece, está errado. Então, tudo aquilo que o próprio Deus não aprova, eu não posso querer que Deus ele aceite isso de qualquer maneira. Isso pode entrar no estilo de vida a respeito de um mau temperamento que precisa ser mudado. Muitas vezes a gente fala, não, eu sempre fui assim, e aí quer que Deus aceita de qualquer maneira, senão Deus trata. Deus ele é especialista em tratar, mas ele só vai tratar com quem abriu o coração para ser tratado. Aquele que se opõe e quiser se opor de qualquer maneira, não vai conseguir essa graça. Então, o estilo de vida ele pode ser um tipo de idolatria. Um emprego pode ser uma idolatria. E como que um emprego pode ser? É o mesmo princípio básico que nós estamos falando. Quando o sustento que você tem, ou seja, aquilo que você recebe, você acaba delegando mais ao fruto do seu trabalho do que dando glória a uma ação de Deus trazendo mantimento para a tua casa. Então você pode transferir a glória que seria dado para Deus, para esse seu emprego. Então, quando o emprego é mais importante, de que você não deixa o emprego por coisa alguma. Nem Deus é capaz de convencer deixando o emprego. Deus às vezes já falou, Deus às vezes já mostrou, mas a gente tem tanto apego àquilo, irmãos, e pode ser pela sua formação. Às vezes você pode pensar, não, eu estudei 30 anos da minha vida para me tornar esse doutor que eu sou nessa área. Eu não vou deixar isso aqui para seguir um ministério. Eu não vou deixar isso aqui para poder entregar minha vida para Jesus. Irmãos, às vezes não é a sua área, às vezes não é a tua esfera, mas sabe que existe esse tipo de desafio. Às vezes a pessoa é formada em advogado, doutor, e de repente o exercício do seu trabalho atrapalha no serviço à obra de Deus. Ela começa a colocar na balança e idolatra tanto aquele posto, aquele cargo, que não aceita abrir mão para as coisas de Deus. O oposto disso é quando nós colocamos Deus acima de tudo e de que nenhum tipo de cargo é suficientemente grande para nos tirar do centro da vontade de Deus. Um grande exemplo é um dos reformadores desses grandes nomes, como John Wesley, Billy Graham, grandes homens de Deus conhecidos, o próprio Martinho Lutero. Um desses aí, que eu não recordo agora qual foi exatamente, segundo não a tradição, porque já não é tradição, isso nós estamos falando de um tempo bem recente já, recebeu um convite para se tornar um primeiro-ministro na Inglaterra, no Reino Unido. E ele colocou da seguinte maneira: longe de mim abandonar meu ministério para aceitar um cargo tão pequeno como esse aí. Não estou falando do primeiro-ministro, não, primeiro-ministro de uma potência mundial. Mas ele falou assim: longe de mim atrapalhar o meu ministério aceitando um cargo político desse, que vai me atrapalhar. Olha a oposição. Agora, o contrário é idolatria, quando esse cargo chama mais atenção do que as coisas de Deus. Um pastor, por exemplo, que abandona o ministério para poder servir num cargo que lhe impede. Ou o próprio obreiro da casa de Deus, que o Senhor tem um chamado, você sabe que teu coração está no lugar. Imaginamos Portugal, e de repente você recebe um convite profissional para prestar um trabalho numa potência mundial, o seu salário vai ser 3, 4, 5, 6 vezes mais. Mas vai parar todo o processo de Deus está fazendo na sua vida, e aí a gente abraça aquilo, aceita, a gente está colocando Deus em segundo lugar, em segundo plano. Um dos conselhos que a gente falava para os jovens, muito claramente, quando liderávamos só os jovens, era a seguinte questão: eles vinham colocar às vezes, pastor, eu estou com uma oportunidade de ir para o Brasil, que você acha que eu devo ir, devo ficar? Eu falei assim: onde você vai estar mais perto de Deus? Aqui. Eu falei: então esquece outra hipótese. É claro como isso. Onde você vai estar mais perto de Deus?
onde tem mais chance de você fluir em Deus. Não estou falando, irmão, prosperar financeiramente, não. Estou falando fluir em Deus, da sua vida ministerial, a comunhão com Deus. Então é aí que você deve ficar entendendo o propósito e os planos de Deus. Onde eu vou estar mais perto do centro da vontade de Deus, é o lugar que eu devo ficar. Então qualquer emprego, qualquer coisa que me atrai para fora de Deus, acima de todas as coisas, se torna uma idolatria, pode se tornar uma idolatria. Tanto o não abandonar um cargo importante por causa das coisas de Deus, quanto aceitar um cargo importante deixando as coisas de Deus em segundo lugar. Então nós precisamos ter cuidado com isso. O status também, há muitas pessoas, irmãos, que defendem tanto o status, que não abrem mão de um cargo de liderança numa empresa, mesmo sendo infeliz, mesmo aquele emprego estando destruindo a família, mesmo tudo, a pessoa não larga mão de jeito nenhum, porque gosta do poder, idolatra aquele cargo, então coloca aquilo como algo extraordinário, aquilo tem que, não, então nós precisamos entender isso. Amém? Isso pode se tornar uma idolatria, e se é idolatria, é totalmente contra os planos de Deus. Então, até um carro, né, como nós citamos, o estilo de vida, filosofia. A filosofia, então, irmão, nós precisamos ter cuidado, tá? Filosofia, embora é um termo, às vezes, como a gente não estuda muito filosofia, se de repente tem alguém aqui que gosta muito, né, de estudar isso, também, tudo bem, você gosta de estudar isso, agora tenha cuidado. Mas até nas coisas mais pequenas, as filosofias, elas estão embutidas, elas tentam manipular. Então a filosofia é um estudo, uma tese baseada de como que as coisas são, e elas tentam ganhar terreno. Então nós precisamos ter cuidado com isso aí. Quando nós aceitamos filosofias anti a Bíblia, contrária à Bíblia, nós precisamos ter cuidado, porque pode se tornar então um estilo de vida baseado em filosofias humanas, pode se tornar então uma grande idolatria. Então, tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertence exclusivamente a Deus é uma idolatria. Presta atenção em Isaías capítulo 42, versículo de número 8. Quem puder ler, por favor. Isaías 42, versículo de número 8. Basicamente sobre aquele termo que eu usei para os irmãos a respeito de toda a honra ser dada unicamente a Deus. 42, 8. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de cultura. Eu sou o Senhor, e a outrem não darei, não dê a outro louvor, não dê a outro honra, não dê a outro lealdade. Então, unicamente, exclusivamente, o Senhor dos exércitos. É isso, idolatria, nada, não dê lugar, isso de ocasião não. Então é isso que Deus ele requer. Então, tudo, nós devemos entender que um ídolo pode ser tudo aquilo que obtém a nossa lealdade superior a Deus. Tudo aquilo que deveria ser dado a Deus, em primeiro lugar, nós prestamos a uma situação, pode se tornar um ídolo na nossa vida, uma idolatria. Então nós precisamos ter cuidado com isso aí. Agora nós vamos falar um pouquinho, então, especificamente sobre as imagens de escultura, porque depois também nós vamos ter base aqui para entender os princípios que elas quebram diante de Deus. Eu queria convidar os irmãos para poder abrir em Salmos de número 115, por favor. Salmos de número 115, de uma forma muito clara, e nós vamos ver de como que Deus ele trata essa situação. E realmente, se a gente for olhar com um olhar mais puro, a gente vai ver que parece uma loucura o que está acontecendo. Salmos de número 115, quem puder ler, por favor. Sim, os salmos praticamente todos, vai até qual versículo? Não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por tua misericórdia e por causa da tua verdade. Porque os pagãos dirão, onde está agora o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que lhe apraz. Seus ídolos são prata e ouro, e obras das mãos do homem. Ele tem boca, mas não fala, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm nariz, mas não cheiram, eles têm mão, mas não seguram, ele tem pés, pernas, mas não andam, nem fala alguma sai através da sua garganta. Aqueles que os fazem são como ele, assim também é cada um que confia nele. Ó Israel, confia no Senhor,
ele é o seu socorro e o seu escudo. Ó casa de Arão, confia no Senhor, ele é o seu socorro e o seu escudo. Vós, amém. Somente daí tá bom. Amém? Então, presta atenção no que o salmista está relatando ali. Irmãos, e agora vamos olhar na realidade ou analisar com um pouquinho mais de profundidade tudo que ele está falando. Pega uma imagem de escultura, como que ela é feita? É um homem que faz, um escultor. Ela pega, constrói a cabeça do jeito que ele quer, do jeito que está na mente dele que é, ou do jeito que alguém transmitiu para ele. Então, olha, você vai construir uma cabeça assim, achatada ou grande, sei lá, da maneira que é. Você vai pintar da cor que você deseja. Se é preto, porque tem aquela senhora Aparecida deles aí, né, que é pretinha, tem depois os outros mais claros e tal. Não, é uma escolha. Então é o homem que escolhe tudo. Aí tem os escultores que vão planear tudo como é que é feito, e depois os outros vão executar da maneira que deseja. Aí o irmão vai lá, faz tudo. Tá, mas irmão, não sai som lá de dentro, não pensa, não anda, não tem vida, não tem nenhum tipo de ação. Irmão, se quer, presta atenção nisso aqui, olha o ridículo. Se quer mover de lugar, alguém tem que ir lá pegar e tirar de lugar. Mas não é, irmãos. Não vai cheirando ridículo quando a gente vai olhando e baseando no tempo da palavra de Deus. Nós precisamos analisar isso aqui de acordo com o que a palavra de Deus está falando. Não tem pé, mas não anda. Tem boca, mas não fala. Né? É feito por mão de homem, tem mão, mas não consegue pegar. Como é que eu vou adorar ou prestar um culto sagrado, entendendo isso, prestar uma lealdade, uma devoção, alguém que não pode fazer nada por mim, e nem a si próprio, não pode se defender, não pode fazer, não tem nenhum tipo de ação, nenhum tipo de movimento. Então, irmãos, entendemos isso aqui. Quando a gente vai olhando para isso, cheira a loucura. Porque o homem constrói e depois ele próprio curva perante. Peraí, não parece uma loucura? E é exatamente esse o confronto da palavra de Deus. Tipo, mas olha o ponto que o ser humano ele coloca quando os olhos saem do Senhor e ele começa a querer achar motivos para poder adorar. E ele começa a desfocar do Deus eterno e começa a criar obras para que ele possa adorar. Isso é uma ação do homem caído, a obra da carne. Porque quer de alguma maneira prestar um culto, quer de alguma maneira prestar uma devoção, mas presta uma devoção a algo totalmente sem sentido, sem nenhum propósito. Na verdade, nós vamos ver em algumas partes, né, do Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando, eu não tenho separado, não vamos aprofundar, é só mesmo para a gente entender, que por trás de ídolos, imagens, são ações demoníacas que tomam lugar. Porque, entenda isso aqui, a obra da carne fazendo uma ação, e o inimigo ele está tentando totalmente desvirtuar a obra da carne, totalmente que a carne ela ganhe mais poder, mais notoriedade. Então nós vamos ver dentro da palavra de Deus, de que quando nós focamos nessas coisas, nós estamos, não é simplesmente uma ação carnal, não, o inimigo está ganhando terreno nos movimentos contra Deus. Então a obra da carne ela é inimiga de Deus. Então só existe dois reinos. Só existe o reino de Deus, e existe na verdade dois reinos, não existe um reino e um império. O reino de Deus e o império das trevas. É isso que o apóstolo Paulo declara. O reino de Deus e o império das trevas. Deus ele quer nos resgatar do império das trevas e nos trazer para o reino de Deus. E as obras da carne quer nos tirar do reino de Deus e nos manter presos no império das trevas. Então só existe dois caminhos, não existe três caminhos. Não existe aqui, ou você se aproxima de Deus, ou você se afasta de Deus. Então qualquer obra que não nos aproxima de Deus, ela vai nos afastar do próprio Deus. Então nós precisamos entender isso nessa profundidade. Então quando cria-se ali uma obra de barro, ou de qualquer matéria que seja, né? Pode ser de ouro, pode ser qualquer matéria que seja, criou ali, não é, irmãos, a imagem de Deus, não tem Deus, não provém de Deus. E aí as pessoas fazem tudo isso, e ainda tem a ousadia de prostrar lá. Irmão, é loucura perante Deus, literalmente é loucura perante Deus. Então nós precisamos entender isso aí, entendendo que é uma ação que não é simplesmente uma ação que não é aceitável diante de Deus, é uma ação que é reprovada diante de Deus, porque isso mostra falta de conhecimento
Isso dá legalidades para as ações demoníacas nos tirar do centro da vontade do Senhor Jesus, dando legalidade para a carne. Então, quando nós olhamos para isso aí, nós vamos vendo que existe aí um pecado que precisa ser combatido e ele é disseminado de uma forma muito clara. Os irmãos querem compartilhar alguma coisa? Não. Se quiser, tem liberdade. Amém. Então tá tranquilo. Se outra coisa tá bom então. Então quando a gente vai olhando para esse princípio, nós vamos vendo que, irmão, não tem nem sentido, parece, mas as pessoas depositam a fé e fazem. E nós sabemos de grandes pessoas que fazem isso, de religiões que promovem esse tipo de ação. E nós devemos então entender de que essas ações não são aceitáveis diante de Deus. Agora, se faço uma imagem de um santo, igual o apóstolo Pedro, faz uma imagem de Pedro e tal, nós já sabemos que é errado. Faz uma imagem de João, é errado. E se nós fazemos uma imagem de Jesus, se fizermos uma imagem de Deus, seria aceitável diante do Senhor? O que os irmãos acham? A imagem de nada, né? De nada. Nem de animais, nem disso, nem daquilo, não fazer imagem de nada. Nem está no céu, nem está na terra. Não? Como é que é? A cruz já parte para um outro princípio, nós podemos até tocar um pouquinho. A cruz ela tem um simbolismo muito importante, e desde que seja a cruz vazia, não a cruz com Cristo, porque já traz uma representação de que Cristo não está lá, Ele ressuscitou, mas a cruz ela já tem uma representação, então aí é um pouco diferente, mas não devemos ficar adorando a cruz não. Então não é um amuleto, levanta a cruz que o diabo vai cair, não, isso não. Levanta a cruz para repreender. Não repreenda o nome de Jesus, repreende. E por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou falando porque é prática, tá? De repente você não tem conhecimento, mas é prática. De exorcismo, de pegar a cruz e ficar tentando expulsar o diabo com a cruz. Aí chega perto e o diabo cai no filme, né? Já viu? Aquela cena toda. Não tem isso não. Não tem isso não. O que expulsa Satanás é o nome de Jesus. A Bíblia não fala de que os discípulos andavam carregando crucifixo e lá levantando, não tem essas ações não. Então, mas a cruz tem um simbolismo sim. Então, hoje nós já conseguimos entender, e quando eu falo hoje, porque houve um tempo de que a igreja cristã, evangélica, ela não aceitava, o protestante não aceitava cruz de maneira nenhuma, cruz não, mas depois houve um entendimento claro de que se é uma cruz não com o propósito de ser o algo sagrado, mas para trazer o simbolismo de Jesus, de onde está a nossa vitória, amém, sem nenhum problema. Então, a cruz desse simbolismo, não como um amuleto ali para expulsar Satanás, para pôr no peito, para ficar protegido, não, isso não tem não. Pendurar no carro, o carro não capotar, né? Não, esse tipo de ação aí não. Então, você pode até ter algumas coisas, mas com muita decência e tal, para que não vire esse tipo de situação. Então, imagem também nem de Deus nós não podemos fazer, né? Vamos ler um texto da palavra de Deus? 1 Reis, capítulo de número 12, versículo de número 26. No Antigo Testamento, o povo de Israel, por exemplo, chegou a levantar imagens, eleger símbolos como alvo de adoração em representação a Deus. Mas tal prática não foi aprovada pelo Senhor, é o que nós vamos ler. 1 Reis, capítulo de número 12, versículo de número 26, eu acho que vai até o 33. Os irmãos vão lendo aí, quando for para a palavra, nós fechamos aqui, por favor. Ele fez 2 touros de ouro, né? Ok. E disse ao seu povo: Pode continuar. já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Eu ponho os touros de ouro em Betel e o outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Amém, pode parar aí. Amém. Olha o contexto aqui. O reino de Israel dividido, o reino de Judá e o reino do norte. Perfeito? Não, está errado? Pronto, entendendo aqui, os irmãos dentro do texto aqui. O rei pegou e falou o seguinte, porque o pessoal ia adorar só em Judá. Amém? O templo era em Judá, então o pessoal ia para lá prestar culto ao Senhor, oferecer os sacrifícios, toda a cerimônia
cerimônia do Antigo Testamento feita no templo. Então, em Judá. Aí o que acontece aqui? O rei pega e fala assim: olha, se esse povo continuar indo para lá, eles vão pender ao rei. Eles vão pender ao rei de lá e vai acabar juntando lá e eu vou perder o meu reino. Então vou fazer o seguinte, vou estipular um templo de adoração aqui. Só que eles não tinham um templo lá. Então o que ele faz? Ele pega, para que tivesse um símbolo, eles pegam 2 bezerros, funde 2 bezerros de ouro, né? Que está aí, é de ouro, né? 2 bezerros de ouro, funde 2 bezerros de ouro, coloca lá e fala para o povo: olha, chega de vocês ir para tão longe para poder adorar. Vamos adorar aqui na nossa terra. Então coloca lá. E aí o povo vai para lá para adorar quem? Quem que o povo está adorando? O povo está adorando Deus. Que Deus? O Deus de Israel. Mas como que eles estão adorando? Prostrando-se e venerando um bezerro de ouro. Olha como é sutil as obras da carne tentando tirar da presença de Deus. Porque tem muita gente que usa o seguinte termo. Fala assim: desde que a pessoa esteja lá no catolicismo, dobrado com o joelho perante um santo qualquer lá, mas que o coração dele esteja em Deus, não é isso que está acontecendo aqui? É ou não é? É isso que está acontecendo aqui. E mais profundo que isso, não tinha nem nome de santo envolvido, não tinha nome de nada. Era 2 bezerros de ouro como o símbolo de Deus, porque ninguém viu a imagem de Deus, ninguém sabia colocar lá Deus, não ia fazer lá qualquer coisa não. Então colocaram lá 2 bezerros de ouro, que tem seus símbolos, né? No Antigo Testamento tem seus símbolos, né? De força e que não sei o que, fertilidade, mas não vamos entrar para esse ponto. Mas aí escolhe esses 2 bezerros lá grande e coloca: esse é o Deus que tirou vocês da terra do Egito, se prostre perante dele. Aí o que a palavra de Deus diz? Que assim o povo pecou contra Deus. Agora presta muita atenção nesse texto aqui que eu vou ler para vocês. Presta atenção no que eu vou ler. Depois eu passo a referência, mas eu vou ler agora. Numa nova versão internacional. Por ordem do Senhor, um homem de Deus vindo de Judá, lembra lá no mesmo, vindo de Judá, foi até Betel, e chegou ali quando Jeroboão, que é esse rei que nós falamos aí, se aproximava do altar para queimar incenso. Colocou lá os 2 ídolos, se aproximando, e oferecer incenso para Deus. Olha lá. Então, por ordem do Senhor, ele gritou. O profeta gritou: altar, altar, assim diz o Senhor. Um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre você ele sacrificará. Deixa eu só atualizar aqui. Ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados ossos humanos. Então olha, quem que chegou no pedaço aqui? Um homem de Deus. Um homem de Deus aqui denominado profeta. Quando o profeta ele aproxima de um local, irmão, você pode preparar. Aí o profeta olha, o povo está adorando, aí o rei já vai lá consagrar o altar. E aí na hora que ele está lá preparadinho, o profeta já chega gritando: altar, altar. Aí já para tudo. E aí ele começa a liberar essa profecia. Vocês prestaram atenção? Um menino, Josias, vai nascer e tal, e ele queimará sobre você. Já começa uma sentença dada por Deus aqui. Aí naquele mesmo momento, naquele mesmo dia, né, o homem de Deus deu um sinal. Disse ele: o Senhor anunciou este sinal: o altar se rachará e as cinzas se derramarão pelo chão. Vamos lá. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: prenda-o. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição e ele não conseguia fazê-lo voltar à posição normal. Foi mexer com quem? Foi mexer com a pessoa errada. Está fazendo coisa errada, não aceitou a repreensão, prenda-o. E na hora que fez assim, não conseguia mais voltar, a mão paralisada. Aí vamos continuar lá. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram, exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem de Deus: por favor, peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor e a mão do rei foi restaurada e ele pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo e coma alguma coisa e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão:
me desse metade de tudo que possui, e eu não o acompanharia, não comeria nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde você foi. 1 Reis, capítulo de número 13, versículo de 1 ao 9. Você já estava ligado aí, né? Amém? Então, olha como foi intenso a ação de Deus por causa do povo que levantou uns tourozinhos para adorar o nome do próprio Deus que tirou eles do Egito. Você viu a sentença de Deus? Irmão, vamos ser atentos aos detalhes da palavra de Deus. Irmão, não é para brincar, não é para ficar ali. Não, Deus é um fogo consumidor. Tá? Deus é um fogo consumidor. E aquelas ações que Deus fez no Antigo Testamento, não é que Deus mudou, que Ele não faz não, que eu tenho certeza que Deus tem vontade de consumir muitos altares por aí, mas não consome por um tempo de graça, um tempo de provação daquilo que Ele está fazendo, um tempo de experimento para a própria humanidade. Deus dando um tempo para que a gente se posicione, se firme e manifeste o nome dEle, e a taça da ira de Deus seja cheia, mas com certeza Deus tem desejado rachar muitos altares por aí que estão contrários sendo a vontade de Deus. Então, quando nós olhamos para essas ações do nosso Senhor Deus, nós temos que entender de que o pecado de idolatria é um pecado gravíssimo, e que nós não podemos de maneira nenhuma aceitar esse tipo de coisa no nosso meio, tá? Então, qualquer coisa que nos leve a idolatrar, tornar muito sagrado. Tem gente, irmãos, que a mãe é maior do que Deus. Precisamos honrar nossos pais, precisamos honrar nossas mães, mas Deus é acima de tudo e de todos. O marido, a esposa, irmãos, é maravilhoso a gente viver um relacionamento com uma mulher de Deus, graças a Deus. Eu falo isso, e vice-versa também. Eu creio que deve ser muito bom ter uns homens de Deus abençoados assim do lado, né? Deve ser uma coisa agradável, desfrutar dessa bênção. Irmão, mas se partiu, irmãos, Deus continua sendo Senhor. Se o homem desvirtuou da fé, se a esposa desvirtuou da fé, o Senhor continua sendo Senhor e soberano. Então nós não podemos apoiar nossa fé na vida de ninguém, nós não podemos apoiar nossa fé e venerar ninguém como uma pessoa, pastores, líderes espirituais, não, irmãos, é Deus acima de todas as coisas. Então existem líderes espirituais que são venerados, irmãos, até a própria igreja. Olha, deixa eu tocar nesse ponto aqui. No dia que você achar que a nossa igreja é a igreja, você vai para o joelho orar, porque, irmão, não tem isso não. Não acha, nossa, aquela que é a igreja, Deus tem um cuidado especial com aquela igreja mais do que as outras. Não, é mentira do diabo, não existe não. Deus, Ele ama as igrejas e o propósito e a vontade dele de usar as igrejas. Agora, tudo bem, tem umas igrejas que vão desfrutar mais, e o nosso desejo é que a nossa igreja seja uma das que desfrute muito, mas a partir do momento de que essa igreja vira e que você não aceita outra igreja, e de que isso e de aquilo, peraí, cuidado com a idolatria, porque tem muita gente que idolatra, que não prega nem o nome de Jesus, prega o nome da igreja. Nossa, você tem que ir naquela igreja, você tem que ver aquilo ali, não. Então, quando nós entendemos isso aqui, Deus é acima de tudo, acima de todos, a Ele toda honra e a Ele toda glória. Qualquer coisa que foge disso é idolatria, e nem a igreja pode ser idolatrada. Amém? Então, quando nós temos esse princípio base aqui, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, não vai dar para nós aprofundarmos mais, mas eu creio que já foi uma bênção para nós, deu para nós darmos uma interagida aqui dentro desse princípio poderoso da palavra de Deus aqui. Amém? Amém. Então, quero convidar os irmãos para colocarem sobre os pés. Só para nós fecharmos aqui, entendendo que o poder destrutivo e quão interfere no relacionamento com Deus, a idolatria, olha a classe de pecado que ela está envolvida. Eu acho que não tem ninguém aqui que tenha dúvida de que a feitiçaria, as macumbas, as bruxarias, de que é algo contrário à vontade de Deus. Acho que não tem ninguém aqui que tenha essa dúvida. Aí a idolatria está ali juntinho, no mesmo grupo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, são obras da carne, idolatria, feitiçaria, no conjunto onde que ela está inserida. E aí a continuação, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pastor, eu vivi num tempo de idolatria. O sangue de Jesus tem poder para libertar. Pastor, eu ainda tenho um tipo de idolatria. O sangue de Jesus tem poder para libertar. No primeiro caso que cometeu, o sangue de Jesus tem poder, já te libertou, ele tem poder para limpar a
apagar todo o pecado, você não vive preso nisso. Não é a vida inteira. Agora, eu já fui idólatra, agora tem que ficar a vida inteira pedindo perdão. Toda vez que eu dobro o joelho, tem que pedir perdão. Não. Aceita o perdão de Deus na sua vida. O Senhor lançou no mar do esquecimento. Então é nova criatura em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. O meu pai, por exemplo, foi um grande idólatra. Meu pai, por exemplo, ele só não celebrava missa porque ele não era padre. Mas o que resto que tinha nas igrejas era ele. A minha mãe foi venerava umas santas lá que teve um dia roubaram umas coisas da nossa casa. Ela entrou numa campanha para santa lá. E para você ver como que aconteceu. Depois as coisas foram restauradas. Ela disse que uma imagem apareceu para ela em sonhos e falou para ela de que as coisas iam ser restauradas. Tudo bem, pode ter voltado, mas prestamos atenção num detalhe aqui. A imagem pode ter aparecido? Pode. Mas quem estava por trás da imagem? Quem estava por trás da imagem? Não, se a palavra de Deus diz que é idolatria, de que não tem nenhum tipo de obra, de pessoas mortas, então nós temos que entender de que maneira nenhuma veio da parte de Deus. Então quem estava ali por trás pode ser, e com certeza seria, o príncipe das trevas, que tem poder de até parecer um anjo de luz. Sabe o que é isso? O diabo não vai aparecer com você com aquela cara de cinema aí, né? Com aqueles 10 chifres enormes, desenrolados, aquela cara demoníaca mesmo, né? Não, às vezes ele pode parecer como uma mulher muito bonita, um homem muito bonito, alguém muito inteligente. Ele pode aparecer com várias formas, pode aparecer até como um anjo de luz, resplandecente, brilhante, mas não tem a essência de Cristo. Quando a luz de Cristo brilhar, ele vai resplandecer todas as trevas, porque a treva não pode ficar no meio da luz, onde a luz não é treva. Amém? Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender isso aqui. Idolatria. A minha mãe depois, graças a Deus, se libertou, alcançou o perdão do Senhor, viveu livre dessa prática de pecado. Meu pai, graças a Deus, se converteu também, viveu livre dessa prática de idolatria. Então, irmão, a graça de Deus, ela está liberada sobre nós. Nós precisamos aceitar essa graça e andar nessa graça. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus, te agradecendo por este tempo. Pai, queremos pedir que a revelação da Tua Palavra nos trouxe luz, Pai, que nós possamos analisar nossa vida à luz dessa Tua Palavra. Se há algum pecado de idolatria em nós, Pai, que os nossos olhos sejam abertos e que nós renunciamos, Senhor, essas práticas na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro para que o nosso coração seja cheio do Senhor. Pai, aqueles que vivem na prática desse pecado, que o Senhor traga a luz, Senhor Deus, traga a revelação, porque não é desejo do Senhor que nós vivamos na prática do pecado. Pai, por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo e profetizamos, Senhor, tempo de restauração, tempo de comunhão com o Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Então nós encerramos este culto em nome de Jesus, te agradecendo por tudo e recebendo a bênção do Senhor para a glória do teu santo nome. E você que concorda diz amém. Deus abençoe a tua vida, erga as mãos na posição de receber. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém. Se está terminado nosso estudo, não sai sem cumprimentar todos os irmãos presentes. Amém?